Pai do Senhor para todos, com muito prazer, alegria e satisfação, que mais uma vez vamos começar aqui o EBD Simples Assim. Nesta feita, vamos trabalhar a lição de número 8, com o título Naamã é curado de lepra. Amados, não se esqueça, como digo sempre, de dar um like se você gostou, entra no nosso canal aí, se inscreva, compartilha, comenta e faça sua pergunta, pois eu garanto, eu respondo todas elas. Muito bem, vamos entrar na apreciação da nossa lição. Creio que essa lição tem muita coisa para nos ensinar, especialmente aqueles que procuram compreender um pouco mais sobre as maravilhas, os milagres de Deus realizados na vida de homens que são obedientes à sua palavra. Muito bem, como vocês bem sabem, eu sempre coloco as frases de efeito. Então vamos logo para a primeira frase de efeito que traz o escopo da lição. A cura não está nas coisas, mas em Deus. Então, tire da sua mente que a cura vai estar no rio, vai estar no lenço, vai estar na sombra de Pedro, ou no lenço de Paulo, vai estar sobre qualquer outro objeto, ou qualquer outra situação em que se identifique qualquer coisa onde você possa achar ou pensar que a cura veio através do intermédio de tal objeto. A cura sempre vai estar em Deus. Agora, Deus usa a forma como Ele quiser para fazer um milagre. Mas o milagre não está nas coisas. O milagre está em Deus. Permita somente aqui me desculpar, pois a minha voz está um pouco rouca, mas creio que vai dar para você entender toda a aula. A segunda frase de efeito tem por um efeito mais ainda interessante sobre o milagre. Olha o que está escrito. A obediência é um passo fundamental, ou um passo importante para o milagre acontecer. Sem obediência, nós jamais alcançaremos um milagre, um sobrenatural de Deus. A obediência, ela é, sem dúvida, um dos itens fundamentais. Além, claro, da fé, para que o milagre possa acontecer. Terceiro, nos homens há desespero, porém, em Deus há segurança. Jó vai dizer para nós que o homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de perturbação, cheio de inquietações, cheio de incongruências. Mas acredite, é normal do homem o estado de temor, pavor, desespero, aflição, angústia, desespero. Mas em Deus está a firmeza, a segurança. Olha, queridos, ainda que as coisas saiam do seu controle, como de fato vai sair, mas jamais sairá do controle de Deus. Creia nisso. Faz parte também da nossa lição. Quarta e última frase de efeito. O verdadeiro homem de Deus trabalha com os interesses do Senhor, não com seus interesses. Gostou dessa aí? O verdadeiro homem de Deus trabalha pelos interesses do Senhor, não pelos seus interesses. Se isso é verdade, então que este homem de Deus seja de fato um referencial de um homem consagrado, chamado para o santo ministério. Depois dessas 4 frases de efeitos, vamos agora à apreciação dos 3 tópicos da lição. Primeiro, Naamã
o chefe do exército sírio. Nesse ponto aqui, gente, eu quero primeiramente fazer um currículo vitae, ou currículo vitae, ou currículo da personalidade, o currículo da forma militar desse general, comandante do exército assírio. A Bíblia traça para nós alguns pormenores, não vai ser abrangente, mas já é suficiente para entendermos que era um homem que tinha no seu currículo vitórias. Um homem que era temido por muito, respeitado pelo rei da Síria e temido por outros reis. Naamã, no original hebraico, seu nome significa agradável. Este nome agradável tendo em vista que, apesar de ser inimigo do povo de Israel, de estar sobre uma nação ímpia, mas o nome agradável agradou também a Deus na capacidade, coragem e da forma como ele atendeu sobre as orientações da menina que foi pega e cativa de Israel direto para sua casa. Parece-me que tudo isso constrói uma história que agrada ao coração de Deus. Por isso que o seu nome, Naamã, é agradável. Naamã, a fama deste homem chegava em todas as áreas em que tinha influência o reino sírio. Ele, como eu disse, colecionava vitórias, estrategista de guerra. Era o homem que colocava sua roupa de general, comandante, e era respeitado pelos seus liderados, pelas cidades e pelas nações. O homem que tinha uma roupa que impunha respeito, impunha autoridade, impunha a força do militarismo, mas em casa, ao tirar a roupa, estava com o corpo cheio da lepra. Fora, general, em casa, um leproso. Ele também era um leproso lá fora, porém, com as vestimentas de um comandante. Mas em casa, sem as vestimentas, mostrava sua real situação, seu estado deplorável de saúde. Isso muito o incomodava. Tinha um histórico de guerreiro, porém, uma doença incurável. Porém, algo vergonhoso para um homem que tinha um currículo exitoso, um currículo invejável. A lepra era a sua vergonha, as conquistas, o seu orgulho. Veja que situação. Estava esse homem transitando uma linha tênue entre o orgulho, a vaidade, as vitórias, as conquistas. Por outro lado, vergonha, desespero, baixa autoestima. Na verdade, estava não somente com a pele tomada de lepra, mas a sua alma também estava infectada a ponto de gerar nele decepção e vergonha. Como resolver o dilema desse tão conhecido e extraordinário general? O testemunho da menina vai fazer toda a diferença. E aqui nós temos uma aula extraordinária, gente. A mulher de Naamã presta atenção sobre o testemunho desta garota. Ela teve a oportunidade de apresentar o Deus de Israel e o profeta a qual serve a esse Deus. O testemunho
desta menina traz um impacto forte no coração da esposa de Naamã. E aqui a gente aprende que apesar dela ser uma cativa, uma escrava, independente da situação social em que ela se encontrava, essa menina, ela aproveita a oportunidade para pregar a grandeza de Deus e falar do compromisso do homem de Deus, o profeta Eliseu. Primeira grande aula que a gente aprende aqui. Não importa a situação aonde você esteja ou qual você esteja passando. Jamais devemos passar por essas situações e não aproveitar elas para falar das grandezas de Deus, para mostrar que apesar de estarmos presos, sofrendo, passando por privações, dificuldades ou perseguições, não abate nossa fé e o nosso compromisso de propagador das grandezas de Deus, independente das situações em que nós estejamos passando. Essa menina foi formidável. Tem pessoas que pregam, vivem o evangelho quando está na bênção. Basta um problema financeiro, uma doença, uma desilusão amorosa, aonde a baixa autoestima dela deixa ela sem cantar, sem orar, sem pregar o evangelho, fica emudecida diante da situação. A menina não se intimidou. A menina não se acovardou. A menina não negou a grandeza de Deus, apesar de estar ali como escrava. Talvez a mulher de Naamã dissesse: ora, se teu Deus é tão grande, por que tu estás na minha casa como cativa? Ensine seus alunos domingo, diga assim a ele: se o meu Deus é tão grande e eu estou cativa aqui, é por causa de um propósito. Ele poderia muito bem me livrar das mãos do teu marido, mas aprove a Deus ser pega e ser cativa e trazida para a tua casa, para que eu pudesse falar da grandeza de Deus e das proezas de um profeta que serve a esse Deus. Amém, amados? Deus trabalha assim. A menina não olhou a condição de escrava, cativa. Ela olhou a oportunidade de falar da grandeza de Deus. Como eu aprendo com isso, gente. Como essa lição é profunda para aqueles que têm olhos atentos às entrelinhas da palavra. Agora, o que me chama também a atenção, ensine seus alunos. Naamã viu verdade no testemunho da menina. Olha que coisa linda. Ele viu verdade no coração, nas palavras. O que a menina falava traduzia muita verdade. E isso levou ao segundo passo para Naamã tomar na vida. E qual foi? Confiou no testemunho, na declaração da menina. Primeiro, ele escuta a verdade. Segundo, ele confia na verdade. Porque tem gente que escuta a verdade. Não, o que você fala é verdade, mas eu não tenho coragem de servir a teu Deus. Não, o que você falou para mim é uma pura verdade, mas eu, olha, sinceramente, eu não vou me dar o trabalho de sair daqui para procurar um Deus lá do outro lado. Preste atenção. Aprenda aí, professor. Ensina seus alunos. Primeiro grande passo, ele confiou no testemunho da menina. Segundo, primeiro, ele viu verdade. Segundo, ele confiou no testemunho da menina. E terceiro, ele foi em busca da cura. Recapitulando, primeiro, ele viu verdade no testemunho da menina. Segundo, ele confiou na declaração da menina. E terceiro, ele foi em busca da cura do Deus da menina. 3 grandes verdades que aprendemos aqui. Leve para seus alunos.
Que lição, hein, pessoal? Ele percebeu verdade naquele testemunho. Ele confiou naquela verdade. Ele disse, vou em busca dessa cura. Se essa menina, que ela me falou, de fato, traduz tanta verdade, eu vou em busca desse Deus que pode fazer algo em meu benefício. E ele foi em busca disso. Agora, chama a atenção uma coisa. Ele não foi de mãos vazias. Ele preparou presentes caríssimos para levar para Israel, ou para dar a Israel, ao rei de Israel, achando que ele era um sacerdote do Deus de Israel. Seja qual for a intenção, mas a intenção primária, ensina esses alunos. É natural que os homens de outras culturas levavam oferendas às divindades. Naamã achava que o Deus de Israel era mais uma divindade que exigia sacrifício ou presente para fazer alguma coisa em prol da sua vida. Por isso que Naamã levou presente, achando que com isso ia agradar o coração de Deus em fazer uma oferenda e Deus prontamente ia fazer um milagre. Só que Deus não trabalha dessa forma. Deus não olha para a oferta. Deus não olha para a grandeza ou a riqueza daquilo que você tem a oferecer. A Bíblia vai dizer em Gênesis, capítulo 4, versículo 4, atentando Deus para o coração de Abel e a sua oferta. O que Deus olha, gente, não é o tamanho da tua oferta, dos teus presentes, doação ou do teu dízimo. O que Deus olha é para o teu coração. Se teu coração tem sinceridade, se teu coração é puro, se teu coração está rasgado diante de Deus, fique sabendo que a cura virá, o milagre virá, a maravilha virá ao teu encontro. Sim, continue ofertando, continue dizimando, mas não é isso que faz a diferença na vida do crente. O que faz a diferença é o temor ao Senhor, é o coração diante dele. Naamã achava que os presentes eram uma forma de impressionar o rei de Israel e na intenção dele, achando que o rei de Israel servia ao Deus de Israel. Então Naamã prepara presente para levar. Mas vamos adiante. Essa história ainda tem outras revelações a nos ensinar. O mergulho no Rio Jordão é o segundo tópico da nossa lição. Ora, o rei que estava em Israel, o nome dele é Jeorão. Eu já falei aqui na lição passada. Jeorão quer dizer Deus é exaltado. Infelizmente, ele não fazia jus ao seu nome. E agora, veja que decepção na vida de um rei que tinha uma nação na qual Deus era para ser exaltado. Mas, na condição espiritual que vivia Israel, esse Deus não era exaltado. Era um Deus que estava distante deles, porque eles introduziram outros deuses. Então, é interessante a forma como Eliseu se reporta ao rei de Israel quando a carta chega diante de Jeorão. Olha só o que acontece. Eliseu diz ao rei de Israel, por que rasgastes as tuas vestes? Por que fizeste isso? É bom lembrar que o ato de rasgar as vestes na cultura de Israel é uma forma de tentar se humilhar, tentar dizer que não há mais condições nenhuma do ponto de vista humano que se possa fazer
a fim de que Deus possa agir. Só que a intenção dele era outra. É desespero por não poder ajudar e que, por outro lado, o desespero de que, se não pudesse ajudar, seria atacado pela Síria, pelo comandante Naamã. Então, o homem de Deus disse: por que rasgastes as tuas vestes? Tendo em vista que o coração dele, a alma de Jeorão, já estavam rasgado de adoração diante de Deus. Quando eu coloco rasgado, não é rasgado para adorar, é rasgado separado, distante de adorar a Deus. Ele rasgou o pacto, a adoração, o culto diante de Deus. Estava rasgado o seu trono diante de Deus. Assim como Samuel disse a Saul: como rasgaste as minhas vestes, Deus também rasgou o teu reinado. Então, gente, quando ele rasga as vestes, é que este ímpio, este adúltero espiritual, já estava com seu trono rasgado, sua alma, coração, seu culto, sua adoração diante de Deus. Seu reino já estava rasgado, distante do Senhor. Por isso o desespero. Por isso que estava totalmente desesperado. O que é que eu vou fazer? Se ele adorasse a Deus como adorava Eliseu, se ele tivesse na sua corte homens de Deus, ele dizia: homem de Deus Eliseu, tem uma situação para a gente resolver. Convoca o povo em adoração para a gente orar ao Senhor e mostrar a Naamã, seu exército e ao povo da Síria que há um Deus em Israel. Mas não ocorreu assim, gente. É triste quando o nome que você carrega, nada se faz justiça do nome diante de Deus. É triste. O meu nome é Esdras Cabral. Esdras quer dizer, do hebraico, ajuda, auxílio, socorro. É o que eu tento fazer sempre, como eu estou fazendo agora. A missão do meu nome é ser uma ajuda, auxílio, um socorro. É o que eu faço aqui nesse canal. Tentar ajudar, auxiliar. E o que eu vejo aqui é que Eliseu, tendo em vista que ele rasgou as vestes em ato de desespero, o que é que esse homem vai dizer? Ora, deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Traduzindo, que há homem de Deus que consulta a Deus, já que o rei não consulta, já que o rei não serve. Mas tem homem aqui e profeta que adora o Deus de Elias, que adora o Deus de Israel. Gente, é muita coragem, é muita determinação, é muito Deus na vida para dizer assim: manda ele vir aqui, porque ele vai saber, já que na corte palaciana, já que tu e os profetas que tu paga na folha de pagamento não podem fazer nada, há um profeta aqui que, diante da misericórdia de Deus, pode fazer milagre, sinais, prodígios, maravilhas e sobrenatural. Amados, Eliseu desafia a Naamã para conhecer o verdadeiramente Deus de Israel. Não queira conhecer Deus pelo palácio, mas venha conhecer Deus no campo, no deserto, nos montes, nos outeiros. Não se iluda com a casa real. Não se iluda, porque o Deus que nós servimos é um Deus
que não habita em palácio, mas habita em corações aonde se presta culto diante dele. E o que é que acontece? Bora ver? Ora, toda a comitiva de Naamã, homens, conselheiros, guerreiros, presentes caros, animais, foram à casa de Eliseu. Gente, como todo homem de alta patente, de algemadas no ombro, de colecionador de vitórias, esperava receber uma recepção calorosa, uma recepção de grande pompa, que eu pudesse equivaler o seu status. Mas que decepção! E geralmente é assim. Ora, sempre os homens de fama, orgulhosos, esperam além de suas expectativas. Sempre espera algo que possa lhe surpreender. Eu acho isso na Bíblia algo tão fascinante, que Eliseu nem sequer foi atendê-lo ou apertar a mão. Interessante que tem gente que quando vê político fica transtornado. Alguns é capaz de falar em língua. Tem gente que quando vê político parece dar mal de Paxson. Ficam embasbacados. Aprenda com Eliseu. Nem sequer foi saudá-lo. Nem sequer foi atendê-lo. Disse ao servo, manda ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Ponto final. Imagine que decepção de Naamã não ser recebido. Porque para os reis era bem recebido. Entre os amigos era aplaudido. Mas diante de Naamã, diante de Eliseu, nem sequer foi recebê-lo. Nem viu, nem apertou a sua mão. Tão somente vai dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Foi dito simplesmente uma frase. Se quiser obedecer, terá cura. Se não, é tudo o que eu tenho a te dizer que meu Deus mandou dizer. Simples assim. Agora, vamos aprender aqui outra lição? Gente, a questão não era o rio, e sim a obediência. Primeiro grande ponto. A questão não era o rio, e sim a obediência na voz do profeta. Segundo, a questão não era da cura no rio, e sim a cura em Deus. Duas coisas a gente precisa ressaltar aqui. E leve para seus alunos. Vou dizer de novo. Primeiro, a questão não era o rio em si, mas a obediência à palavra do profeta. Segundo, a questão agora não era a cura no rio, e sim a cura era através de Deus. Só que aqui abre-se, um leque para que a gente tenha, para que nós tenhamos todo um cuidado sobre essa questão da numerologia. Cuidado para não gerar aquilo que na boca de charlatões é muito praticado, inclusive dentro das nossas próprias igrejas. Sabemos que o número 7 é muito forte. E há muitos que trabalham em cima disso. Eu estou cansado de ouvir isso. Aí diz assim, vamos dar 7 voltas. Na última acontecerá um milagre. 7 mergulhos no Rio Jordão. Na última vai cair todas as barreiras e Deus vai abençoar. Vamos fazer aqui 7 noites de oração. Meu Deus. Escuta, gente. O Novo Testamento
não existe um culto sequer de 7 voltas, 7 mergulho, culto da vitória, culto da derrota, culto dos empresários, culto da rosa ungida, culto da vassoura santa, culto dos anjos, culto do milagre. Gente, pelo amor de Deus, só existe um culto na Bíblia, é culto a Deus. A palavra culto no original é prestar adoração ao Senhor, que é superior a nós. Pronto. Não existe culto ao homem, não existe culto denominado a outra coisa. Culto é a Deus. Então não tem culto da vitória, culto da derrota, culto do fogo, culto das 7 voltas, culto... Não! Toda a Bíblia tem 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 776.692 palavras, 3.566.480 letras, e não existe um culto sequer, uma palavra sequer autorizando a realização de tal culto na Bíblia Sagrada. Vamos acabar com essas invenções, acabar com essas idiotices, acabar com essas heresias, acabar com esse misticismo dentro da igreja, acabar com esse sincretismo de tentar trazer as coisas de fora para colocar dentro da igreja. Ensina seus alunos o que é culto, o que é adoração, o que é estar diante do altar de Deus para que o milagre possa acontecer. O milagre houve não por causa do profeta Eliseu, não por causa da água do Rio Jordão, porque a água era suja, mas por causa da operação de Deus sobre a vida daquele homem, que quer dizer agradável. Como a gente aprende com isso, gente? Que isso aplique no nosso coração, em nome de Jesus. E tem mais, viu? Muitos leprosos de Israel poderiam ser curados, mas talvez a dureza de coração de muitos não houve o milagre. Olha o que Jesus vai dizer, Lucas 4:27. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Olha aí o resultado. Terceiro tópico da lição. Geazi é acometido de lepra. Outra aula para a gente aprender aqui, pessoal. Olha que coisa linda, pessoal. Estou amando essa lição, pessoal. O coração agradecido de Naamã em ofertar ao Senhor sempre tem uma forma de gratidão, de dar alguma coisa. Porém, Eliseu não queria nada. Nada, gente. E aqui eu quero deixar uma palavra muito forte para você passar para os seus alunos. Por que Eliseu não recebe pelo menos uma vestimenta ou um talento de ouro ou de prata? Alguém troca qualquer coisa, por que Eliseu não recebe? Sabe por quê? Porque Eliseu não fez nada para merecer. Responda a seus alunos. Sabe por que Eliseu não recebeu nada, não quis nada? Porque Eliseu não fez nada para merecer. Ei, peraí. Eliseu fez sim. Eliseu orou, intercedeu a Deus, orientou. Eliseu não fez nada. Tudo quem fez foi Deus. Quando Eliseu recebeu a unção, foi Deus. Quando Eliseu disse, manda para mim, foi Deus. Quando Eliseu orou, foi Deus. Quando Eliseu disse, vai se banhar, foi Deus. Quando Eliseu determinou que Deus ia curar, foi Deus. Eliseu não fez nada. Tudo que fez foi Deus. O homem não faz nada. Tudo é Deus. Somos apenas instrumento que Deus toca para fazer o milagre dele, não o meu. Aprenderam? Eliseu não fez nada. Tudo quem fez foi Deus. Somos apenas instrumentos da sua glória. Por isso que Eliseu não quer nada. Por quê? Porque eu não fiz nada. Dele, por ele,
Para Ele são todas as coisas. Tudo é dele, nós não temos nada. Eliseu entendeu isso. Eu não quero nada, porque eu não fiz nada para merecer. Tudo que sou, tudo que tenho, foi Ele que me deu. Foi Ele que fez. Então a glória é dele, a cura é dele e o poder é dele. O homem de Deus não usa o dom, o talento, a unção para mercadejar, pois nada temos, nada possuímos, tudo é de Deus. Cuidado com os mercadejantes da fé, os profissionais da fé, que ficam mercadejando seu dom de oratória. Alguns acham que tem o dom da cura pelo fato de pensar que é dele, mas é de Deus. Cuidado com a oração que pede oferta. Cuidado com todos esses pilantras, esses larápios, esses facínoras, ignóbios, deletérios da fé que se esconde atrás de uma câmara, de um vídeo para lhe assaltar e lhe roubar. São falsos profetas. E que não estão fora, estão dentro da igreja e usa paletó e gravata e vai para o púlpito da igreja vender fé, vender unção. Cuidado. Abra seus olhos. Preste bem atenção ao que diz a palavra de Deus. Bora comprar o óleo da unção. Compre aqui isso. Compre aqui aquilo. Dê tudo para o reino. Bando de mentirosos. A Bíblia diz: contribua segundo o propósito do seu coração, não do coração do falso profeta, é segundo o seu coração. Portanto, nesse ponto aqui, o homem de Deus não negociou a unção e a fé que tinha. Não negocie. Se você tem um dom de ensinar, é de Deus. De pregar, é de Deus. Não negocie. Não fique você negociando a fé. Aqui, deixo bem claro, para homens e mulheres que sobem no púlpito da igreja, abrindo seus discursos, deposito, dê isso, põe na minha conta X, dê aquilo, dê tudo para o reino. O verdadeiro homem de Deus não trabalha dessa forma. Querem oração de R$100, oração de 50, oração de R$10. Alô? Pelo amor de Deus, gente. É por isso que o evangelho está sendo tão envergonhado. O que fizeram com a igreja do Senhor. Que Deus tenha piedade dessas almas e misericórdia de nós diante desses profissionais, mercadores da fé. E sobre Geazi, o que é que nós podemos dizer? Geazi era um aprendiz, era um moço dedicado, mas se descuidou, porque os olhos passaram não mais a enxergar a Deus, mas sim a ganância. Ensine seus alunos, sabe o que significa Geazi no hebraico? Vale da visão. Geazi significa vale da visão. Era para ter a visão do céu, não a visão da terra. A visão de Deus, não a visão de Mamon. A visão das riquezas do céu, não as riquezas da terra. A visão da glória de Deus, não a visão dos bens materiais. Geazi significa vale da visão. Só que a visão aqui nunca foi de Deus nem espiritual. Por isso que a astúcia de Geazi levou à desgraça, à ruína. O que é que acontece com Geazi? Mentiu a Naamã. Mentiu a Eliseu. Escondeu na sua casa os presentes. Desonrou a Deus. E aí, o profeta do Senhor, que tinha seu espírito diante de Deus e que foi revelado por Deus o que Geazi fez e perguntou: por onde tu andavas? Nem longe, nem perto, nem aqui, nem acolá.
Olha, meu espírito foi contigo, ou seja, Deus me revelou o que tu fizeste. Agora, a lepra de Naamã passará para ti e a tua posteridade, tua descendência. Aqui a gente aprende uma grande lição. Toda mentira tem consequência. Todo esconder de uma verdade tem consequência. Toda traição de confiança tem uma consequência. Toda desonra a Deus tem uma consequência. Por que Geazi fez aquilo? Se descuidou. Pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer descuido reinará sobre nós ambição, usura, ganância, dinheiro. E os homens têm perdido a visão do céu, têm perdido a visão da glória de Deus para ter uma visão do vale, uma visão terrena, uma visão materialista. Que o espírito de Geazi jamais habita em nós, mas o espírito de Elias seja um referencial para o nosso espírito. Que Deus abençoe a todos vocês nesta aula. Compartilha, gente. Divulgue aí o nosso canal para outros professores e alunos, a fim que eles possam compartilhar. Dá um like aí, ajude-nos a manter este canal para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos.